É uma alegria estar aqui. Eu vim na inauguração e agora, né? E graças a Deus, estamos juntos nesse momento. Quero ler com você o Salmo 68. Eu preciso... Isso, tenho o meu tempo aqui. Nós vamos meditar nesse Salmo, Salmo de número 68, Salmo de Davi. Davi aqui estava em uma situação muito... Eu digo assim que numa situação de perigo. Ele estava falando dos seus inimigos. O que estava acontecendo nesse contexto do Salmo de número 68? Eles estavam saindo do Egito. Eles estavam saindo lá do Sinai, no Egito, né, e ir para Sião, em Canaã. E eles iam fazer toda aquela trajetória que é de 40 anos, você sabe da história. E eles estavam indo, né, com uma demanda de muitas pessoas. E eles estavam indo como se fosse um cortejo, ou seja, numa marcha, não é? Moisés tinha essa missão de sair com esse povo em direção à terra prometida, saiu lá do Egito, lá do Sinai, no Egito, no Monte Sinai, e foi até Monte Sião. Moisés não entrou. Moisés, quando ele chegou no Monte Nebo, a Bíblia fala, em Deuteronômio 34, versículo 1, que ele viu a terra, avistou onde ele ia, que era Jericó, toda a região ali das províncias de Jericó, e até mais adiante, mas Deus disse, você não vai entrar aqui, Moisés. E eu tive, o Monte Nebo é na Jordânia, eu tive o privilégio de ver onde Moisés viu a terra e não entrou. E lá dizem, né, os historiadores, que estão os restos mortais de Moisés naquele lugar. Não é? Nós estivemos por 2 vezes naquela região, Israel, Jordânia, passando ali por toda aquela região da Palestina. E nós estamos pensando agora em 2023 e numa terceira viagem. Nós temos levado alguns irmãos, e aqueles irmãos têm andado sobre as páginas da Bíblia, vivenciando isso, né? Nós passamos pelo Val de Jaboque, que vocês fazem o impacto, onde é aquele Peniel, né? Nós estivemos naquele lugar, e a sensação eu estou fazendo um Peniel com Deus, né? Coisa maravilhosa. Mas isso tem a ver com o texto, porque quando ele sai da terra, dá para pôr para mim aí, Princesa, Deuteronômio 34, versículo 1, é onde fala que ele chegou ali e ele não entra na terra. Por que eu quero falar isso para você? Porque às vezes nós caminhamos e queremos desistir. Quantas pessoas desistiram na pandemia de Deus, não é? O Paulo é a testemunha disso, né? Fique em casa. Talvez isso não seja uma estratégia de Deus mais para nós, de ficarmos em casa. Queridos, nós fizemos uma campanha agora na igreja, derrubando muralhas, nós tivemos quase 1000 pessoas no templo, num tempo de pandemia, todo mundo lá, com essa variante, e o povo disse, nós vamos vencer essa muralha do Covid, não é? Não dá para ficar mais com medo disso, né? Vamos vacinar, vamos ser precavidos, vamos ter todo o histórico, né? Com todos os cuidados, álcool gel, máscara, mas não dá para ficar mais em casa, queridos, nós temos que avançar. Olha só o que diz a palavra. Então, vindo Moisés das planícies de Moabe, subiu ao Monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente a Jericó, e dali ao alto o Senhor lhe mostrou toda a terra de Canaã, de Gileade até a cidade de Dan, no norte. Isso é mais ou menos uns 20 quilômetros, é um monte alto, dá para ver a planície lá embaixo, passa Jordão, logo do lá Jericó. Jericó é a primeira cidade para entrar, né, em toda a Palestina. É a cidade mais antiga do mundo, tem mais de 10.000 anos, não é? E Jericó tem uma situação, que aqueles muros que caíram, só estou falando para te contextualizar naquilo que eu quero entrar com você. Aqueles muros não podiam ser reconstruídos, tinha uma maldição, se alguém reconstruísse aquele muro, tanto o filho mais velho como o mais novo morreria daquela pessoa. E teve um tal, né, que quis fazer isso, a Bíblia registra, está lá, em 1 Samuel 16, fala de uma pessoa que quis reconstruir e morreu os 2 filhos, porque Josué diz, aqui não pode reconstruir. Quando a gente vai lá, as ruínas desses muros estão agora sendo abertas para visita, e você pode ver os muros, não é? Quando Jericó hoje não é construída no mesmo lugar, porque tinha uma maldição, ela foi construída ao lado, não é? Do lado, próximo à Nova Jericó. Jericó é uma cidade onde é comercial, há muitas perfumarias, hoje lá essa questão de cosméticos, esses cosméticos para as pessoas ficar mais rejuvenescer, as mulheres vão lá e compram, que são os barros lá que vindo do Mar Morto, né, que eles fazem os cosméticos, elas passam na pele e compram, caríssimo, mas para mim tudo aquilo é fake news, né? O que rejuvenesce a gente é a alegria do Espírito Santo, na presença do Senhor. Mas é lá em Jericó.
Moisés não entrou, mas ele estava naquela trajetória. Vamos ler o Salmo 68, e aí eu queria que você estivesse atento comigo. Nesse Salmo 68, nós lêssemos agora o primeiro versículo 24. Bruna, põe para mim, Salmo 68. Vamos ler agora só o versículo 24. Diz: já se vista a terra, a tua marcha triunfal. Marcha triunfal, dá a entender do quê? De um cortejo, não é? Do povo está em marcha em direção. Ó Eterno, a marcha do meu Deus, o rei adentrando ao santuário. Então a ideia aqui era que eles estavam saindo do Egito, da escravidão, indo para a libertação, mas nessa trajetória muitas coisas acontecem, e Davi presenciou muitos desses fatos, e ele agora conta um pouco da história no Salmo 68, e nós vamos lê-lo, né, todo. Vamos lá? Primeiro, ergue-se o Eterno e dispersaram-se os seus inimigos, e da sua presença fogem os que lhes são adversários. Dissipa-os como a fumaça que esvai, assim como o fogo que derrete a cera, que ante a presença divina pereçam os ímpios. Os justos, porém, que se alegram, exultem diante de Deus e regozijem de grande alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens, seu nome é Senhor, exultai, pois, na presença dEle. Pai de órfãos, defensor das viúvas, eis que é Deus na sua santa morada. Esse aqui é um versículo dos libertadores, não é? Os rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar, ou seja, numa casa. Faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes permanecem na árida terra. Ó Deus, quando saístes à frente do teu povo, quando avançastes pelo deserto, tremeu a terra, os céus se derreteram em gotas de água. Ante a presença do Eterno, o Deus de Israel, tremeu o Sinai. Derramastes, ó Deus, abundantemente chuva, tua herdade que estava ressequida, tu a restaurastes. Nela se fixaram as tuas criaturas, bondosamente preparastes, ó Deus, para os pobres. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamaram. Reis e exército fogem em debanda, dona-se de casa, reparte os despojos. Entre as fronteiras seguras vos haveis de abrigar, enquanto sobre vós resplandecem como prata, as asas avoaçantes da minha pomba brilham como ouro em suas penas. Quando o Todo-Poderoso ali desbaratava reis, era como se flocos de neve caíssem sobre o monte Zalmon. Montanha altíssima é a montanha de Bazã, majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Porque, ó monte dos altos, pícaros, olhai com inveja a montanha que Deus escolheu para a habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Ele está falando de Sião. São os carros de Deus, milhares de milhares, incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o lugar santo. Saiu lá do Egito, do Sinai para Sião. Subsiste o cume, levando os cativos, recebeste dádivas dentre os homens, até mesmo dos que se rebelaram contra a tua habitação. Bendito seja o Senhor, Deus do nosso Salvador, que cada dia nos dá força para que possamos levar as nossas cargas. Sim, Ele é para nós o Deus que nos liberta até mesmo dos grilhões da morte. Com toda a certeza, Deus arrebatará a cabeça de todos os seus inimigos, esmagará o crânio do que perambula envolto em iniquidade. Proclamou o Senhor: eu os trarei de Bazã, eu os fareis voltar, mesmo das profundezas do mar, para que pises teu pé sobre as poças de sangue deles, para que até a língua dos teus cães tenha uma porção dos teus inimigos para devorar. Já se avista a tua marcha triunfal, ó Eterno, marcha do meu Deus, Rei, adentrando o santuário. À frente marcham os cantores, depois os músicos, e com eles caminham os jovens tocando pandeiros. Congregai-vos para bendizer a Deus,
abençoai ao Senhor todos vós, que vindes da fonte de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, conduzi-los aos príncipes de Judá, acompanhados dos seus exércitos, e os príncipes de Zebulon e Naftali. O teu Deus dissipou o poder em teu favor, mostra o teu poder, ó Deus, que usastes para o nosso bem. Desde o templo em Jerusalém, aonde os reis vêm trazer estes presentes. Repreende a fera entre os juncos, manada de touros entre os novilhos das nações, até que se curvem humildes, trazendo oferendas de prata, dispersa os povos que se deleitam em praticar as guerras. Embaixadores virão do Egito, e toda a Etiópia estenderá as suas mãos para louvar a Deus. Reinos da terra, cantai para Deus, salmodiai ao Senhor. Que cavalga pelos céus desde a eternidade passada, fazendo ecoar a sua voz poderosa, comandando o universo. Reconhecei e honrai a soberania do Eterno, cujo poder está nas alturas dos céus e cuja majestade se derrama sobre Israel, seu povo. E do seu santuário emana temor do Eterno, Deus de Israel, que concede força, grandeza ao seu povo. Bendito seja, ó Deus. Que bênção até aqui, que termina. O que esse salmo fala para a gente? Pastor, eu não entendi nada desse salmo. Você vai entender. Eu vou tentar explicar ele para você rapidamente, do que esse salmo vem falar para a gente, não é? E aí a gente precisa entender a importância da presença de Deus. Quando Moisés recebeu aquela missão de sair lá do Egito com esse povo, e Deus disse, olha, eu vou contigo. Aí Moisés disse, Senhor, se não fores conosco, se só não for na frente, se eu não estiver na nossa presença, eu não vou dar nenhum passo daqui. Isso é interessante, eu queria que a irmã colocasse para mim, só para você ver essa verdade, Êxodo 33:15, quando Moisés, ele consegue enxergar, de uma forma assim, toda espiritualizada a terra, mas ele sabia das adversidades que ele ia enfrentar nessa trajetória, caminhar com quase 4 milhões de pessoas, entre crianças, mulheres e tudo, que não se contava, e num deserto, sem nada. Como é que seria para comer? Como é que seria para tomar banho? Como é que seria? A Bíblia diz que Deus cuidou dos detalhes, as roupas deles não envelheceram, e depois chegou um momento que eles estavam reclamando de comida, de tudo. Ele disse, olha, eu vou mandar o pão de cada dia, coisa boa, vou mandar a carne. Deus providenciou os detalhes, mas eles não acreditavam. Eles queriam viver como escravos, não é? Não sei se você consegue, às vezes, ver essa série que passa aí na Record sobre, agora, Moisés, não é? Está passando, acho que esse episódio, e retrata um pouquinho disso aí. O povo estava escravizado no Egito, trabalhava sobre chicote, mas achava que lá era melhor do que agora atravessar esse tempo. Isso tudo foi por causa da desobediência. Mas olha só que Moisés diz para o Senhor, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Coisa interessante é que quando nós vamos fazer alguma coisa, queridos, nós precisamos primeiro pedir que Deus vá à frente. Nós temos trabalhado anunciando as boas novas em Rondônia, e plantando igrejas, construindo templos como esse daqui, e às vezes nós construímos de uma forma mais rápida, não é? É porque Deus nos dá a condição, não é porque nós temos recursos, nós somos uma igreja rica, não é isso. É porque nós pedimos que Deus vá na frente, não é? Nós começamos isso aqui numa pandemia e terminamos numa pandemia, uma dificuldade, não é? No primeiro momento era tudo muito incerto, nós não sabíamos de onde que era isso, como é que fazia, era letal demais, e paramos uns 6 meses. Mas quando nós retornamos falando, Senhor, nós queremos ir até o fim, não queremos parar mais. E os irmãos estão aqui, glória a Deus por isso, amém, queridos? Mas o que fala da presença de Deus? E Davi tinha essa consciência. Davi, quando ele assumiu o seu trono, ele falou assim, eu preciso da sabedoria do Senhor. Tanto é que Salomão, o que ele mais pediu para Deus foi sabedoria. Se você quer ter sucesso, quer fazer alguma coisa na vida, peça, não é dinheiro, não peça sabedoria, porque disso vai vir todas as outras coisas. E você precisa que a presença de Deus esteja na frente. Por isso que quando nós lemos no Novo Testamento, Jesus falando, e ele fala com muita propriedade sobre ele mesmo, sobre o seu Pai, ele diz, mas primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas virão a reboque. A Bíblia diz que serão acrescentadas. Mas nós, os humanos, queremos ir atrás das coisas primeiro. O Paulo falou isso aqui, ele estava buscando as coisas, esquecendo o reino de Deus. Primeiro é o reino
e depois aquilo que ele acha que eu posso administrar, para ele, que tudo é dele, vem a reboque. As demais coisas não serão acrescentadas. E nós abrimos um parente, o Paulo falou, ele é jovem, né, empresário, andando de carro bom, achava que era o bambambam. Eu falei, garoto, você precisa casar, você precisa construir uma família, você precisa ter um referencial. Hoje você namora com uma moça aqui, conta ali, conta ali, conta ali. Você acha que você é o pegador bonitão? Primeiro, nem bonito é, né? Amazonense, essa cara chata. Mas cara que está com dinheiro, anda de Hilux, meu amigo, aparece gente de todo lado, né? Misericórdia, fale comigo. Mas nós tratamos do caráter das pessoas. E quem é obediente, quem obedece à liderança, só cresce. Aqui está um exemplo. E Davi ia liderar esse povo, disse, Senhor, me dá então essa sabedoria. Vai na nossa frente também. Coloca para mim no Salmo 16, filha, o versículo 2. Ele fala assim, tu és o meu Deus, não tem outro bem além do Senhor. Olha só, ele quer declarar que o bem da vida dele era Deus. Davi já estava no reinado. E ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem maior que além de ti. Olha, que intimidade, não é? O meu bem maior é o Senhor. O seu bem maior não é a sua empresa, não é o seu negócio, não é a sua família, é o seu Deus. E aí depois todas essas coisas elas vão acrescentar. Então, como cristãos, irmãos, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Eu quero falar com vocês sobre a importância da presença de Deus na nossa trajetória de vida. Aqui nós percebemos que o povo hebreu estava de mudança, mudando do Egito para a terra prometida. E mudar não é fácil. Você que muda de casa, de uma para outra, que vive de aluguel, aí começa lá, as mulheres, o meu armário, não é o armário, e fura armário, bota armário, tira armário, bota armário. Aí depois vai para guarda-roupa, tira guarda-roupa, bota guarda-roupa. Misericórdia, não sei se você aguenta, eu não aguento isso não. Aí depois o ar-condicionado, misericórdia. Mudar não é fácil. Eu já mudei muito na minha vida, mas eu falei para minha esposa, meu bem, nós vamos fazer uma casa e eu vou morrer aqui. Se você quiser mudar, você muda, mas eu vou ficar aqui. Chega! Mudança traz, de certa forma, um desequilíbrio emocional para a família. Está indo bem, de repente muda, tira tudo do lugar. Começa. E eles estavam mudando. Havia uma instabilidade emocional na vida deles. E já estavam acostumados com a escravidão. Você sabia que até o mal, às vezes, né, repetidas vezes, uma palavra repetida passa a ser verdade? Uma mentira falada 1000 vezes passa a ser verdade. O povo já estava 40 anos na escravidão, já estava achando ótimo viver escravo. Não aceita isso, querido. Mas eles foram agora mudando. E Davi, então, faz algumas coisas. A presença de Deus é tão importante para nós, que nos versículo 1 e no versículo 2 fala que a presença de Deus promove derrota dos inimigos. Olha o versículo 1 e 2 do texto que nós lemos, do Salmo 68. Coloca para mim. Ele fala que os inimigos foram dissipados como se dissipa uma nuvem, como uma cera que se derrete. A presença de Deus afugenta aqueles que tentam nos impedir, queridos. As adversidades, as lutas, as provas, né? Tudo que nós achamos que é de obstáculo, que é barreira que nos impede de ir para Canaã, né? De ir para Sião. Nós precisamos pedir que Deus vá à frente dissipando todos os inimigos. E aí os inimigos são diversos, né? Hoje nós estamos vivendo um inimigo chamado pandemia, né? O povo está, meu irmão, está na hora de meter o pé em pandemia. Isso não vai acabar. Nós estamos entendendo que isso é final dos tempos. E nós precisamos agora estar alerta e pregar a palavra. Não ter medo mais disso. Pedir para Deus tirar o inimigo da frente. Olha que diz, ergue o eterno, ou seja, Deus se ergue e dissiparam-se os seus inimigos. Da sua presença foge como os seus adversários. A Bíblia diz, se tem um inimigo, vem por um caminho, por 7 ele vai ter que sair, diz Deuteronômio. Porque Deus é com você, querido. A presença de Deus na nossa vida é fundamental. Olha o versículo 2 diz, dissipa-os como fumaça que se esvai, ou seja, uma fumaça logo desaparece. Ela torna e logo ela some. O inimigo vai ser assim como o fogo se derrete a cera, que ante a presença divina pereçam os ímpios. Olha, disse, vai ser todos destronados como uma cera que se derrete. Como é importante a presença de Deus na nossa vida. Não queira fazer nada, nenhum projeto, nada sem colocar a presença de Deus na frente.
Quando Moisés recebeu essa missão de mudança, ele disse: Senhor, eu não vou dar nenhum passo daqui, se a tua presença não for adiante de nós. Porque não é fácil caminhar sozinho, não é fácil caminhar sozinho num casamento. Sabe, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não quebra tão depressa. Um cordão é um homem, o outro cordão é a mulher, e o outro é Deus, e Deus não se arrebenta. Se você quer que o seu casamento não vá para o beleléu, coloque Deus no centro do seu casamento. Diz: Senhor, tenha primazia nessa casa. Por que casamentos estão se desmoronando? Porque as pessoas estão pensando só no físico, só no bem-estar, só, sabe, tem que, massagear o meu ego. Não, queridos, você tem que fazer a vontade de Deus. Moças e rapazes que estão solteiros aqui, quer uma dica para casar? Encontre alguém que tenha muito, mas muito amor a Deus, e você vai ser feliz. Não é porque ele tem dinheiro, se ele tem status, se ele tem uma faculdade, não é nada disso. Porque se ele ama a Deus, ele vai amar e cuidar de você com zelo, porque ele tem, amor primeiro a Deus. As pessoas escolhem errado, escolhem por beleza, boniteza, se tem grana, se não tem grana, não é isso. Você tem que olhar para uma pessoa e dizer assim: ele tem temor de Deus, ele ama a Deus em primeiro lugar. E faça a prova. Minha esposa foi inteligente, ela fez prova comigo. Quando eu a conheci, eu falei: eu tenho chamado para a obra. Ela já era missionária, e ela pensou que eu estava querendo ir para a obra, porque já era missionária ela. Ela falou assim: eu vou para o seminário. Eu falei para ela: eu vou para o seminário. Ela disse: eu não vou não. E nós já estávamos querendo ficar noivo, porque eu namorei e casei com 2 meses. Nós não ficamos enrolando, não ficamos abrasando, não ficamos pecando. Quando eu cheguei para falar com o pai dela, que eu queria casar com a filha dele, ele falou assim: você engravidou minha filha? Eu falei: ainda não, mas depois que casar eu quero engravidar. Simples assim. As coisas, os caras fazem tudo errado, depois falam: não, está tudo certo, mas está tudo errado às vezes. Então, falei: é assim, o pai dela não servia a Deus. Mas ele falou assim: você sim sabe. E aí ela falou assim: eu não vou voltar para lá, então eu não vou casar com você. Eu falei assim: olha, eu amo demais você. Eu tenho no meu coração que você pode ser minha esposa, mas primeiro eu quero fazer a vontade de Deus. E larguei ela e fui. Quando cheguei lá, na mesma semana, naquele tempo era aquele telefone físico, né? Fixo. Alguém ligou lá e o telefone era de cabine. O seminarista não tinha um telefone. Aí na cabine tinha um recado: olha, é para você ligar lá na sua cidade. Era para ligar na casa da irmã dela. Eu liguei, aí a irmã dela atendeu e disse: olha, fulano e tal quer falar com você, que era a irmã dela. Aí eu liguei para ela, tinha uma semana. Ela falou assim: você já me esqueceu? Eu falei: não, só tem uma semana, mas vou te esquecer. Ela falou: então não esquece não, porque agora eu tenho certeza que você ama a Deus. Eu falei: você está muito enganada, minha filha. Te amo demais, mas eu amo primeiro a Deus. E deu tudo certo. Ela falou: então casa comigo. Eu falei: eu caso, vou aí, fico noivo, volto, caso. Aí pronto, rápido assim, tipo assim. Não tinha nenhuma moeda para casar. O sapato ela me deu, a camisa o cunhado me deu, o outro me deu, e eu casei, sem nada. Mas nós decidimos fazer a vontade de Deus. E Deus vem nos abençoando assim, de uma forma maravilhosa. Queridos, então a presença de Deus é fantástica. Aqui nós vimos que a soberania de Deus diante do universo, a Bíblia diz no Salmo 24:3, e o menino citou, diz: do Senhor do céu, a terra e o mundo, tudo que nele há, tudo pertence a Deus. Então Deus nós precisamos ser sábios e colocar Deus na frente de todas as coisas. Uma segunda coisa que o texto me mostra, que nós precisamos da presença de Deus, e está aí muito claro, e ele fala disso, depois dessa derrota do inimigo, é que a presença de Deus traz o cuidado aos desprotegidos. Versículo 5 e versículo 6, no 5 ele fala que ele é pai de órfãos, de viúvas, não é? Ou seja, as pessoas desfavorecidas, as pessoas vulneráveis, o Senhor cuida delas. Fala dos pobres, desabrigados, o Senhor abriga aqueles que querem, mas muitos não querem. As pessoas chegam: não, mas eu quero Deus, eu quero mudar de vida, mas não querem. Nós trabalhamos com centro de recuperação e todo dia a gente bate lá na porta, mas tudo só querendo dinheiro, só querendo trocar em droga, que nós ofertamos, eu demos para ele, mas não quer mudar de vida. De 1000 nós achamos um, mas a grande maioria quer nos enrolar e dizer: não, mas eu quero agora, eu quero sair dessa vida. Aí você coloca roupa no corpo dele, que você prepara ele, que você coloca ele lá, no outro dia ele sai e diz: não quero isso não. Só queria dinheiro, só queria, tomar um banho, só queria talvez melhorar o momento que ele estava com fome. Mas olha só o que a Bíblia fala no versículo 5 e no versículo 6, no Salmo 68, põe 5 e 6. Vamos lá?
pai de órfãos, defensor de viúvas. Eis que é Deus na sua santa morada. Versículo 6. Aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar, ou seja, traz para a sua casa, traz para a sua, para a sua congregação, traz para o seu aprisco. Ele diz, e faz aos cativos serem libertos para a prosperidade, ou seja, ele liberta a pessoa. As pessoas estão presas, ele destrava a vida da pessoa. A Bíblia diz lá em 2 Samuel, diz que ele perfeitamente desembaraça nosso caminho. Muita coisa está embaraçada na nossa vida sem Deus. Ele diz que ele desembaraça esse caminho e nós vamos avançando. Ou seja, Deus quer colocar você como membro da família de Deus. Talvez você, meu amigo, está aqui, está vivendo assim, andando para lá, para cá, sem direção, sem rumo, e Deus está dizendo, eu quero colocar você na minha família, eu quero ser o seu protetor, eu quero colocar você num lar, eu quero libertar você das suas cadeias. Olha o que a presença de Deus faz. Pega as pessoas que estão vivendo aí de forma dissoluta, andando para lá, para cá, e que querem ter um lar, ser liberto, prosperar na vida. Só os rebeldes permanecem em terra árida. Qualquer desobediente vai sofrer muito. Todos nós temos na nossa família um tipo de espécie de ovelha negra, não é? Não temos? Um noiado, um drogado, não quer viver, não quer trabalhar, não quer nada. E só dá para trás, porque ele é desobediente. Mas todos os obedientes que obedecem ao seu pai, obedecem a sua mãe em direção de Deus, só prospera. A Bíblia diz que não só você, mas a sua descendência, ou seja, o filho dos seus filhos, ou seja, toda a sua geração vai ser abençoada se você for abençoado. Olha Salmo 127 e 128. Ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se alguém quer construir um lar, precisa estar a presença de Deus primeiro. Ele depois será como uma mulher, que em volta da sua casa, como uma videira que os ramos vai, olha só. E como uma criança que é a flecha na mão do argueiro, ele dá destino e identidade. Você vai fazer veredas, você vai ver isso. Como é importante da presença de Deus. Deus então, a presença dele cuida dos desprotegidos. Paulo era um desprotegido. Nós precisamos mostrar a Deus para ele, dizer, Deus tem um abrigo para você, tem uma família de Deus, uma família abençoada para você. Sai dessa vida de querer mostrar que você não é. As pessoas vivem andando de um lado para o outro, procurando paz, mas a paz é só em Jesus Cristo, não há outro. Meus irmãos, eu também, como ele, também fui criado numa família totalmente desequilibrada. Meu pai nos deixou, eu era muito pequeno. E minha mãe, devota de uma religião que não serve a Deus. E eu fui crescendo e vendo aquilo que eu achava que não era certo. E um dia eu tomei a decisão de pôr Deus na minha vida. Lendo a Bíblia, o Novo Testamento sozinho, escondido. Mas o dia que eu decidi, eu tive que revelar para ela, para o meu irmão, que eu tinha feito uma aliança com Deus. E por isso eles me mandaram embora de casa. Eu tinha 16 anos dentro de uma cidade grande chamada Goiânia. A porta da serventia é para aqueles que não querem estar debaixo da nossa proteção, diz a minha mãe. Misericórdia. Ouvir dos outros até que tudo bem, mas da mãe. Eu falei assim, qual é o meu mal, mãe? Aqui não tem lugar para crente nessa casa. Todos eles hoje dependem de mim. Todos eles. Porque Deus não me abençoou tanto, que dá para abençoar a minha casa e a casa deles. Minha mãe já morreu, mas eu tenho uma irmã. Queridos, nós precisamos da presença de Deus, porque Ele nos coloca nisso. A Bíblia diz, é maior aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Deus é maior do que os seus problemas. Mas abrace Deus, não fica fazendo de conta. E as pessoas às vezes só querem os benefícios, né? Jesus diz uma verdade, muitas pessoas não entendem o que Jesus disse. Ele disse, não coloca remendo novo em pano velho. Ele não estava falando vai fazer uma rotura maior. Sabe o que ele estava falando? Você vem para Jesus, você é nova criatura, se converte, quer, Deus começa a abençoar você, e as bênçãos começam a acontecer. Mas você tem que continuar sendo a nova criatura. Porque ele não dá para só abençoar você e você ter a mente velha, porque você vai voltar às práticas do pecado. Então se coloca remendo novo em pano novo, só fortalece.
Não coloca vinho novo em odres velho, vai estourar. Coloca vinho novo em odre novo. O que ele está falando? Vida nova, tudo novo. Vida nova, tudo novo. Tem que mudar. Tem que ver uma mudança radical na sua vida, querido. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. As pessoas querem as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, os benéficos de Deus, mas não querem Deus na vida. Não querem a orientação, não querem seguir os mandamentos, as ordenanças do Senhor, só querem as bênçãos. Venha a nós, nada de vosso reino. Não é? Na oração mais conhecida, a oração no modelo do Pai Nosso, tem isso. Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, venha a nós. Mas nada, o vosso reino nada, só venha a nós. Os cristãos de hoje só querem as benesses do Evangelho, mas não querem ser, sabe, o agente de propagação dessas bênçãos. Você, querido, e eu somos a ferramenta de Deus para abençoar uma comunidade chamada Rolim de Moura e adjacência. Você é um canal de Deus, você é um anunciador das boas novas. Você faz parte da família de Deus e tem que fazer essa família multiplicar. Porque a presença de Deus faz isso. O que é isso? Além de dissipar os inimigos, além de colocar você na família de Deus, a presença de Deus nos ajuda ainda a fazer uma outra coisa que você precisa enxergar no texto. Isso é porque eles estavam mudando, eles estavam fazendo uma mudança, não é? A presença de Deus traz provisão. Provisão. As pessoas estão preocupadas que porque o PIB foi para mais de 10 pontos, não sei o quê. A economia está dizendo que vai ser muito difícil esse ano. Não vai ser não, para crente, para filho de Deus, nós não vamos passar por nenhuma provação financeira. Porque o dono do ouro e da prata é o seu Pai. E Pai não nega bem ao filho que é obediente. Ele disse, vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial nos dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele disse, qual é o filho que pede pão, vai dar um escorpião, uma serpente? Não é? Se nós somos ruins, maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai. Então não entra nessa de crise, meu irmão. Na crise, crie. Faz diferente. Não faz a mesma coisa, não. Sai da mesmice. Avance. Queridos, olha só a provisão, no versículo 7 ao versículo 10, ele fala da provisão. Passa no 7. Olha, você vai ver chuva, vai ver abundância, Deus começando a mandar as provisões. O Deus, quando saístes à frente do teu povo, quando avançastes pelo deserto, olha só, deserto não tem nada. Deus providenciou todo dia, o pão só do dia, não dava para juntar. Olha, era para eles depender totalmente, ter fé. Hoje quem juntava apodrecia, o maná apodrecia. Vinham as cordonizas, elas voavam baixinho e era carne. Eles reclamavam de tudo. Eles colocaram Deus à prova 10 vezes. Deus ainda teve misericórdia dele, não vai ter de nós? Olha só o que fez. Aí ele disse, a terra tremeu e os céus se derreteram em gotas de água, ante a presença do Eterno, Deus de Israel, tremeu o Sinai. Olha só, no lugar que não tinha água, ele fez chover. Onde não tinha nada, ele falou, Moisés, fere a rocha. Foi aí que ele não entrou, ele deu 2 pauladas, era só para ferir a rocha. O milagre tinha que ser de Deus. E dizem até hoje, chega na Jordânia, país da Jordânia, lá em Petra, onde é a cidade das pedras, não é? Lá tem um lugar que a água jorra até hoje. Dizem os historiadores, eu estive lá olhando, não vou dizer que não é, que deixa de ser, mas lá no meio da rua, numa pedra, num paralelepípedo, jorra a água. Eles falam, era aqui o morro. Foi aqui que Moisés feriu a rocha e nunca mais parou de sair água. Se é verdade, se é um cano de água que tem lá, eu não sei, mas está lá. O mundo inteiro vai lá ver isso. Deus providenciou água para o deserto. 40 anos. Eu já estive no deserto. Eu já me perdi no deserto de Dubai. Pegamos um guia, beleza, SW4, vamos fazer viagem nas dunas, tá? Legal. Nós temos o GPS, ninguém se perde, beleza. Entramos naquele carro, com um guia, pago e tudo, GPS, da mais alta tecnologia, SW4 toda, né? Bonitona, murchou os pneus para andar na areia, e vamos, entramos no deserto. Aí, com ou sem aventura, eu disse assim, mais ou menos, o cara entrava aquelas, eu disse, vai devagar, meu coração não aguenta tudo isso não. Chegou certo momento, ele disse, o nosso GPS deu pau. Eu falei, misericórdia, você não tem um segundo? Ele falou, não tenho. Eu falei, não acredito.
E agora? Ele falou assim, agora é só a misericórdia de Deus. Ele não falou disso, ele falou de Alá, né? Eu falei, é a misericórdia de Deus mesmo. Falando um pouco de inglês com ele, meu celular é o meu tradutor do inglês. E aí, no deserto, não pega, né? Não tem satélite para pegar via satélite. E agora? Nem ele tem. Eu falei, cadê o seu satélite? Não tem. Eu falei, misericórdia. Aí ele falou assim, nós vamos subir numa montanha mais alta que tiver naquelas dunas. Vamos colocar o farol, ele tinha um farol muito de CBE, né, para cima, e vamos esperar a defesa civil, que daqui a pouco eles vão começar a nos procurar. E de repente aparece holofotes e defesa civil atrás de nós. Eu disse, graças a Deus, isso já era quase meia-noite. Nós entramos 2h da tarde, sem água, sem mais nada, porque todo o provimento já tinha acabado, e nós íamos parar num lugar para comer, e nós não paramos nesse lugar para comer nem para beber. Maria de primeira viagem, né? Não saia sem uma provisão. Toda vez agora eu encho umas garrafinhas dessa, boto na mochila, 3, 4 águas, não sai, para quem só tem um rim. Misericórdia, fala assim, misericórdia. Mas Deus traz a provisão. Nos acharam, trouxeram água, comida, e depois nos levaram para o hotel, Dubai, tudo, Inxalá, só ouro. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, querido. Eu sei de onde eu saí, aonde eu vou. Eu fui em vários países, ricos e pobres. Olha, um improvável. Fui para a Etiópia, fui para a África, fui para Dubai, fui para Israel, fui para a Jordânia, fui para cá, para lá, para onde Deus tem me mandado. Mas eu não vou passear, eu vou pregar a palavra. E aproveito, não umas piadinhas, né? Ninguém é de ferro, né? Então, querido, hoje para você ir para uma viagem dessa, você gasta em torno de 18 mil reais. Eu sempre vou, eu e a minha esposa, Deus dá provisão, sabe? Do nosso suor, não é da igreja, é do nosso suor. Para passear. Veio um homem aqui na inauguração, acho que ele pegou Covid, não sei se aqui, mas naquela semana morreu. Um homem lá de Ji-Paraná. Juntava, munheca. Chegou no esquife dele. Eu olhei para a família dele, olhei para a filha dele, disse, você está vendo alguma coisa na alça desse caixão? Ela disse, você está vendo o que eu estou vendo? Eu falei para a filha, lá no cemitério, Paulo. Ele disse, se o senhor está falando, eu estou vendo o que o senhor está falando. Eu falei, você não está vendo nada, né? Ele falou, pois é, o que o seu pai tanto juntou, não está levando nada daqui. Sabe quem vai comer? Agora vocês, que não fizeram muita coisa para desfrutar. Então, olha só, você dá para o seu filho educação, formação, e ele se arrume para dar jeito na vida, porque se ele não ajudou você a levantar, sabe o que você tem, ele não pode desfrutar, porque ele não sabe administrar, ele vai acabar com tudo. Curta a vida. Eu e minha esposa estamos dentro dos 60 anos, nós estamos agora, minha amiga, vá para lá, vá para cá. Na pandemia nós entramos no nosso carro e fomos andar a Bahia inteira de carro, eu e ela. Mas não foi de 190, Paulo, foi menos, né? 120, não é? Mulher está do lado e tal, nós não estamos voando de ninguém. A presença de Deus traz provisão. E a Bíblia fala, se nós olharmos os outros versículos, passa o outro versículo, ele fala que trouxe, derramaste, ó Deus, abundante chuva em herdade que estava ressequida. Tua herdade ressequida é onde? É o deserto. Chuva. Chegou um momento, nesse período, a história fala de muitas coisas, e um rei foi e voltou, não tinha provisão, Deus falou para ele, vai vir uma chuva, vai vir muita água, faz poço. E aí ele não preocupou fazer poço. Eu acho que ele começou a fazer aquele negócio com o pé, né, que a gente fazia quando para jogar bolita. Ele falou, prepara, e veio, a Bíblia fala que veio uma chuva e veio água abundante. Eu posso pensar que deveria ser essa chuva que derramou ali. O meu e o seu Deus é Deus da provisão. É o Jeová Jireh. É na escassez Ele está presente. Não tenha medo de crise. No verso 9 ele fala que Ele derramou essa chuva e molhou a toda a terra seca. No verso 10 ele diz que Ele é o Deus evidente. Sabe, no deserto fez um lar no deserto. Olha o versículo 10. Ele diz, nela se fixaram as tuas criaturas, bondosamente preparastes, ó Deus, para os pobres. Ou seja, fez daquele lugar uma casa, um lar no deserto. Só um Deus da provisão, onde não tem nada. Viu agora como é que o salmo começa a ficar claro?
Quando a gente lê, não entende muito. Caminhando para o fim. E já está na hora, passamos 4 minutos. A presença de Deus traz salvação. Olha o versículo 20 comigo. O versículo 20 ele fala assim: sim, Ele é para nós o Deus que nos liberta até mesmo dos grilhões da morte. Ou seja, Ele traz salvação, Ele traz bênção para nós. No Salmo 3, no verso 8, ele diz que a salvação vem do Senhor e sobre o seu povo é a sua bênção. Deus nos deu a salvação e sobre nós é a bênção de Deus. E nós devemos tomar posse nisso. Ele diz que Ele leva as nossas cargas, o Senhor cuida de nós, os nossos fardos. A Bíblia diz, lançando sobre Ele, Pedro lá diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por que nós estamos com medo? Por que nós estamos temendo? Por que nós não vamos mais reunir? Tem um vírus, tem a Ômicron, tem o quê? Tem o seu Deus cuidando de você. Meu irmão, eu sou do grupo de risco, eu sou cardiopata, 6 cirurgias no coração, 13 cirurgias, um rim único, tantas essas coisas, tomo 18 comprimidos para estar em pé, e tive 3 vezes Covid, posso pedir gol no Fantástico, e estou vivo, conversando com você, porque Deus é comigo. Se fosse por mim, eu já tinha visitado o Senhor mais cedo. Tem gente que não tem nada, morre, é a cabeça. Quando vem, eu vou lá, vou te dar uma tesoura voadora em nome de Jesus. Não é fácil. Nosso emocional, 50% da patologia, tem uns médicos aqui, pode dizer melhor que eu, 50% das nossas enfermidades está na nossa cabeça. 50% é a patologia, mas 50% é a cabeça. Você tem um diagnóstico de câncer, vou morrer, morre. Meu irmão, um dia, naquele tempo chamado de abiografia, né? Que hoje é um raio-x. Há muito tempo, né? Os mais velhos sabem disso. Ele foi fazer uma abiografia do pulmão para trabalhar. Era um raio-x. Aí bateu lá, o pulmão dele preto. O cara falou assim: você tem uma semana de vida. Ele ficou doente, quase morreu. Aí um amigo dele chegou: rapaz, faz um outro exame. Você aparentemente não tinha nada, como é que da hora para outra parece isso? Ele foi fazer, mas ele voltou no mesmo lugar. O cara disse: seu Ailton, estava procurando você, seu exame foi trocado, seu não tem nada. Olha só, quase morreu, sem nada, porque o cara falou que o pulmão dele estava todo preto. Viu como é que é emocional? Uma pessoa de 30 e poucos anos, quando recebeu essa fala, morreu com 39. Levou um rim meu, mas era um homem que não servia a Deus. Então a Bíblia fala que Ele trouxe salvação, Ele trouxe esse cuidado de nós. Em João capítulo 10, versículo 28, põe para mim, filha. A Bíblia diz assim, Jesus falando, com muita propriedade, com muita autoridade: e dou-lhes a vida eterna, e ninguém arrebatará das minhas mãos. O meu e o seu Deus tem vida abundante, vida eterna para você. É só você desejar. É só você pedir a presença dEle na sua vida. Vem comigo, se presente na minha vida, Senhor, entra na minha casa, muda a minha estrutura, muda o meu lar, muda a minha mente, muda o meu pensamento. E Ele vai fazer grandes coisas, sabe? Coisas que nós não sabemos, né? Nós olhamos lá para Jeremias, ele tem coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, que Ele vai revelar para nós. A Bíblia diz que Ele revela segredos para os seus amigos. As mulheres só contam segredo para as amigas delas, não é? E Deus revela também esse segredo para os seus amigos. Fique em pé, querido. Quero que você hoje chame a presença de Deus para a sua vida. Deus quer cuidar de você e quer dar vida eterna. Você só precisa lançar sua vida nas mãos do Senhor. Há uma frase que eu gosto muito e ela é de efeito, mas eu gosto dela, diz que a natureza forma, a ciência informa, o pecado deforma e só Jesus Cristo transforma. Então, querido, nós não vamos ficar por aí perambulando sem a presença de Deus. É tão importante. E a mudança que Deus quer fazer na sua vida é tirar você dessa vida de escravidão e trazer para a libertação, para uma família abençoada, a família de Deus. Trazer você para ser um morador no céu, trazer você para ser um cidadão do céu, um salvo, remido e lavado no sangue de Jesus, herdeiro de Deus e cordeiro com Jesus da eternidade. Só isso que Deus quer. E abençoar você como filho.
dar o melhor dessa terra para você. Só isso, simples assim. Vamos cantar uma canção que fala de milagre. E a nossa vida, de estarmos vivos diante de tudo isso, é um milagre, não é? Antigamente a Covid só matava idoso e que tinha comorbidade. Hoje está matando criança, que não tem nada. Então a minha vida e a sua vida está nas mãos do Senhor. Sim ou não? Nas mãos do Senhor. E Ele tem um milagre para você hoje. E o maior milagre é o milagre da vida eterna, querido. É a segurança que você está com Deus. Seja para qualquer situação, aqui ou depois da morte, você tem o seu lugar garantido no céu. Aleluia! Dê glória a Deus!